Bem, pessoal, retornando à aula de colisões, nessa aula de hoje, nós vamos abordar o conceito de velocidade relativa aplicado ao processo de colisões, tá certo? Então, antes de passar para a aplicação das equações que envolvem a velocidade relativa, eu vou fazer um pequeno resumo de revisão sobre o assunto de velocidade relativa que foi visto no capítulo de leis de Newton, tá certo? Aqui a gente tem um caso de um ciclista esperando um trem passar, tá certo? E um passageiro dentro do trem se deslocando, certo? Então, para essa configuração aqui, o ciclista seria o referencial A, o trem se deslocando é referencial B e o passageiro o ponto P. Então, a ideia é descrever qual é a velocidade de P em relação ao sistema A, tá certo? Então, para isso a gente faz um diagrama, que esse mesmo diagrama está ampliado aqui para facilitar a visualização. Então, você tem o referencial A, que é o ciclista parado, né? O referencial B em movimento com a velocidade de B em relação a A, que é a velocidade do trem em relação ao ciclista que está parado, e um passageiro que se desloca dentro do referencial dele, que é o referencial do trem. Tá certo? Então, o que a gente tem é que, pela composição vetorial das posições, isso é um problema unidimensional, tá certo? Então, pela composição, a gente tem o x, o deslocamento de B em relação a A, o deslocamento de P em relação a B e o deslocamento de P em relação ao sistema A, certo? Sendo coordenado. Então, esse vetor, que é o XPA, é exatamente igual a XBA mais XPB, tá certo? Então, escrevendo essa equação como é em uma dimensão, a equação vetorial se torna simplesmente uma relação escalar, tá certo? Então, o deslocamento x PA, que é esse aqui maior, é exatamente igual a XPB mais XBA. Tá aqui, isso aqui está escrito. Eu aplico o operador diferencial DDT, né, nessa equação e eu encontro a relação para as velocidades, né? Aqui no caso o índice x refere-se à coordenada x, mas isso vale para y e para z, tá certo? Caso não fosse um problema unidimensional. Então a derivada de xPA dá VPA na direção x, ddt de xPB dá a velocidade PB na direção x e a derivada de xBA dá a velocidade BAX, tá certo? Então, aqui eu faço o caso tridimensional, né? Se você quiser fazer um caso tridimensional, é o vetor R, então isso acaba sendo válido também para o vetor RPA é igual ao vetor RPB mais o vetor RBA, né? Tá aplicando a derivada, você encontra uma relação vetorial que é válido em uma dimensão e também em três dimensões, tá certo? E para qualquer caso, no caso unidimensional, bidimensional ou tridimensional, a relação, a velocidade de B de A em relação a B é igual a menos a velocidade de B em relação a A. Isso aqui é muito claro, né? Se você está parado e passa um carro, né? Você vê o carro se deslocando numa direção. A pessoa que está dentro do carro vê você se deslocando na direção contrária com o mesmo módulo, né? Mesma direção e sentidos contrários. Então, essa relação é válida em qualquer caso, né? Isso pode ser unidimensional, bidimensional, seja lá como for, né? A velocidade que eu vejo um carro passando é exatamente igual à velocidade que quem está dentro do carro vê eu andando na direção contrária, né? Tá certo? Então, com base nessas premissas, né? Nessa ideia de velocidade relativa e nessa relação aqui final, né? Que VAB é igual a menos VBA, né? Só mudando de referencial, né? Eu volto para a minha equação, tá certo? A equação das colisões, que VA1x é igual a VB2x menos VA2x, tá certo? Uso o conceito de velocidade relativa depois da colisão, né? A velocidade relativa de 2x na componente x depois da colisão é VB2x menos VA2x e a velocidade relativa antes da colisão, VR1x, é VB1x menos VA1x, tá certo?
Considerando o caso do corpo parado, para simplificar nosso caso, né, VB1x igual a zero, eu encontro que VR1x dessa relação aqui, VB1x é zero, então fica menos VA1x. Então, VR1x é... Quem é VA1x? Está aqui a relação que a gente encontrou lá do caso de colisões. Vem exatamente igual a isso aqui. Ora, VR1x é menos VB2x menos VA2x, que se você olhar para isso é exatamente VR2x. Portanto, as velocidades relativas antes e depois da colisão são iguais e contrárias. Em uma colisão elástica retilínea, o módulo das velocidades relativas são iguais antes e depois da colisão, tá certo? Então, aqui em uma dimensão, né, VB2x é menos VA2x, que é igual a menos VB1x menos VA1x, né, que é exatamente essa relação. A velocidade relativa depois da colisão é igual a menos a velocidade relativa antes da colisão, né? Só multiplicar por menos 1, menos vem para cá, que é esse caso, e a velocidade relativa depois é igual a menos. Ou seja, elas são iguais, né? São iguais antes e depois das colisões, em módulo, né? Então, elas são opostas, mesma direção, e sentidos contrários. É mesmo módulo e sentidos contrários. No caso geral, você pode aplicar isso aqui para o caso geral x, y, z. Essa relação vale para x, vale para y, vale para z. Você podia construir todo esse raciocínio para cada uma das direções, x, y, z, o que lhe daria de caso geral que o vetor velocidade VB2 menos o vetor VA2, a velocidade relativa antes das colisões, é igual a menos a velocidade relativa, depois é igual a menos a velocidade relativa antes da colisão, tá certo? Então esse resultado é bastante interessante, deve ser utilizado em alguns problemas, tá entendendo? Que é mais uma relação entre as velocidades, né? Você amplia o seu leque de equações para ajudar a resolver os seus problemas. Aí agora vamos ver, vamos aplicar essa ideia de velocidade relativa, tá certo? Num problema de colisão onde você tem a conservação do momento, tá aqui a equação de conservação do momento, e a relação entre as velocidades relativas, que é a velocidade relativa depois da colisão, igual a menos a velocidade relativa antes da colisão. Como isso aqui é válido em x, em y, em z, eu posso já de fato escrever uma relação geral entre os módulos das velocidades, tá certo? Então a velocidade B2, né, que seria daqui, ó, essa equação aqui, ó, eu posso reescrever ela jogando esse VA2 para o outro lado, para um caso geral, sem ser x, sendo valendo para x, y e z. Então isso vale num caso geral que VB2 é igual a velocidade relativa menos a velocidade relativa antes da colisão, mais a velocidade de A depois da colisão. Então, com base nisso, eu posso escrever que VB2 é igual a menos VB1 mais VA1 mais VA2. Aí agora eu utilizo a equação de conservação do momento, tá aqui ela no caso geral, né, que vale para x, y, z, então vale para um caso geral. Está aqui ela escrita aqui, e substituo o VB2 aqui, utilizando a ideia de velocidade relativa, né? Então eu encontro que MVA1 mais MBVB1 é igual a MAVA2 mais MB, na hora de VB2 eu substituo por isso aqui. Está aqui o termo entre parênteses, que é exatamente igual a esse aqui. Aí abro os termos e organizo, né? Aqui VA1, né? Que vai aparecer aqui, ó, eu jogo para o outro lado, ele vai negativo, né? O MB mais VA1 eu jogo para o outro lado. E aí eu posso botar VA1 em evidência, fica MA menos MB, mais duas vezes MB, né? MB1, tá aqui um termo e tá aqui o outro, né? Eu jogo para um lado, vai ficar negativo, esse aqui vai para lá positivo, então fica duas vezes, mais o que sobrou, que é MA VA2, mais VA2 MB. Aí boto MA MB em evidência, eu fico com essa relação. Depois eu jogo MA MB, esse termo para o outro lado, né? Tá certo? E boto 1 sobre MA mais MB em evidência, né? Desculpa, VA2, eu jogo MA MB para o outro lado, dividindo, né? Então eu encontro quem é VA2 em função de VA1 e VB1. Ou seja, eu encontro, que é o que eu quero saber normalmente, qual é a velocidade do carro A depois da colisão. Eu sabendo a de A1
e a de B1, que é a velocidade de A e de B antes da colisão, e as massas, eu tenho essa relação, tá certo? Aí agora eu posso pegar essa aqui para me encontrar quem é a velocidade de B2 depois de B depois da colisão, que é VB2, que é o que interessa, né? Houve uma colisão e você quer saber o depois, você quer prever o futuro, né, do que aconteceu, né? Então, você está fazendo uma perícia, você quer saber, não, eu quero saber o que é que aconteceu depois, e para você entender a colisão, você precisa saber o que aconteceu depois, ou seja, quais foram as velocidades dos carros depois da colisão. Então, eu já encontrei quem é a velocidade do carro A depois. Para encontrar de B depois, eu jogo esse resultado aqui na equação VA2, que é o que eu faço a seguir. Tá certo? Aqui é a minha equação geral, tá certo? Para VB2 e tal, substituindo aquele termo, reorganizando, eu tenho quem é VB2, sabendo quem é A1 e B1, as velocidades dos carros. Antes da colisão, eu tenho o valor de B depois da colisão, e com essa eu tenho, sabendo quem é a velocidade de A antes da colisão e a de B antes da colisão, eu tenho a de A depois da colisão. Então, solução geral, dois corpos em movimento, colisão elástica, eu tenho exatamente essa expressão, né? Quem é a velocidade do carro A depois da colisão e a velocidade do carro B depois da colisão, está aqui, né? As expressões. Então, basta eu saber qual é a velocidade dos carros antes da colisão, eu posso prever quais são as velocidades deles depois. Claro que eu tenho que saber quais são os carros, quais são os corpos envolvidos, então eu sei quais são as massas, né? Então, de fato, a gente completa uma relação geral que você pode aplicar para o caso de colisões elásticas. Aí aqui um exemplo, né? A gente vai repetir o exemplo do carro, do experimento do trilho de aço, só que agora considerando que as molas são ideais, ou seja, se as molas são ideais, você está dentro da condição de colisão elástica. Aí eu aplico as equações que eu acabei de deduzir. Né? Quais são as velocidades A e B depois da colisão? Essa normalmente é a pergunta de interesse. Aí eu uso a expressão que eu acabei de deduzir, boto os valores, né, de velocidade antes de A e de B, e as massas, e encontro que VA2 é menos 1 metro por segundo. Faço a mesma coisa para o carro 2, né, uso a expressão que a gente deduziu, substituo, e encontro que VB2 é 3 metros por segundo. Aí agora vem a prova, né? A prova, quem é a velocidade relativa depois da colisão? É 3 menos 1, dá 4 metros por segundo. Quem é a velocidade relativa antes da colisão? Do carro B é menos 2, menos o 2 do carro A, né? O menos vem desse sinal, o VA1 é positivo. Isso aqui dá menos 4 metros por segundo. Então, satisfaz a relação de que VB2 menos VA2 igual a menos VB1, ou seja, são velocidades com direção e sentidos, mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários. Uma observação, cuidado para não confundir as equações para o caso onde um corpo encontra-se parado com o caso onde ambos os corpos se movimentam, tá certo? Então tem um pequeno detalhe de diferença entre as duas. Cuidado para não confundir. Aqui é o caso geral, né, onde os dois corpos estão em movimento. Tem um caso particular onde VB1x é igual a zero, tá certo? Então eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.